A defesa começou o dia pedindo a desqualificação de Antônio Carlos Dávila, testemunha de acusação. Em depoimento na quinta-feira, o auditor do TCU assumiu que auxiliou na representação do Ministério Público, que recomendou a rejeição das contas da presidente Dilma Rousseff. O auditor auxiliou a parte para elaborar a representação que foi dirigida a ele fora das competências normais do Tribunal de Contas da União. É gravíssimo. Mas o ministro Ricardo Lewandowski não acolheu o pedido. Amanhã foi marcada por embates acalorados que envolveram até mesmo o presidente do Senado, Renan Calheiros. Ontem a senadora Gleice chegou ao cúmulo de dizer aqui para todo o país que o Senado Federal não tinha moral para julgar a presidente da República. Exatamente, senhor presidente, uma senadora que há 30 dias o presidente do Senado Federal conseguiu no Supremo Tribunal Federal desfazer o seu indiciamento e do seu esposo. Que baixaria. Que havia sido feito pela Polícia Federal. Isso não pode acontecer, isso é um espetáculo triste que vocês estão dando para o país. A sessão foi interrompida por Ricardo Lewandowski, que antecipou o almoço para acalmar os ânimos. Aos jornalistas, Renan disse que se referiu à ação da Advocacia do Senado em favor de Gleisi. Eu agi neste caso como agi em todos os casos. E agi no cumprimento do meu dever funcional como presidente do Senado Federal. O Senado interpôs, através da advocacia e do seu presidente, duas ações no Supremo Tribunal Federal contra a busca e apreensão, publicamente com uma petição, e depois contra o indiciamento da Polícia Federal. Mas eu fiz isso à luz do dia. A senadora Gleice, ela me agradeceu em plenário. O Lindbergh me agradeceu em plenário. É meu dever funcional. Eu achei aquilo desproporcional, uma provocação, e reagi daquela forma. Mas, sinceramente, eu me arrependo muito, porque como eu exercito diariamente a temperança, toda vez que isso acontece comigo, eu tenho ressaca, eu fico muito chateado. Acho que as coisas estão esclarecidas. Nós estamos num momento de muita tensão e muita dificuldade. O processo que nós estamos vivenciando aqui não é um processo comum, não é pequeno, é algo que realmente nos deixa tensos, tristes e indignados. No retorno do almoço, o plenário passou a ouvir as testemunhas. Após questionamento da acusação de que Esther Dweck seria assessora da senadora Gleisi Hoffmann, a defesa pediu a dispensa da testemunha. José Eduardo Cardoso também solicitou que Luiz Gonzaga Beluso e Ricardo Lodge fossem ouvidos na condição de informantes. Nesta sexta, os senadores ouviram 3 nomes indicados pela defesa. Todos insistiram na tese de que Dilma não cometeu crime de responsabilidade. A lei de responsabilidade fiscal é importante, ela funciona bem em situações normais. Acontece que ela tem um componente procíclico, desculpe a expressão, ou seja, ela tem um gatilho que aprofunda a recessão quando a economia está desacelerando, certo? Então é preciso um pouco mais de flexibilidade e de mais liberdade para se tratar da lei. Vários professores de direito de vários lugares do mundo me perguntam exatamente isso. Essa infração é crime de responsabilidade no Brasil, porque se for aqui na Europa, nenhum governante termina, nem inicia o seu mandato. Não é razoável que a legitimidade de um voto popular para a escolha de um presidente da República tenha um peso menor que uma pena de multa. Esses decretos de 1.600.000, eles não implicaram em aumento de gastos para o Ministério da Educação. Sequer foram empenhados e muito menos pagos. É isso que eu posso dizer, e é uma coisa corriqueira feita tecnicamente desde 2008. Senadores pró-impeachment abriram mão das perguntas e o plenário ficou mais vazio do que no período da manhã. Retiramos as inscrições dos parlamentares da base de sustentação para contribuir com a celeridade dos trabalhos. E nós estamos ouvindo as testemunhas sem as presenças dos jurados. Tem uma ausência enorme aqui de senadores. Isso no Tribunal do Júri não pode acontecer. No Tribunal do Júri, todos os jurados têm que escutar as testemunhas. Esse não é um processo meramente formal.
Sumiram, como se tudo tivesse decidido, senhor presidente. Essa questão aqui é uma questão gravíssima. Os senadores acompanham as sessões de seus gabinetes. Portanto, nem sempre a presença física significa a ausência do plenário.